Oi, eu sou o Sobrevivente e você conhece o Monark que não conhece? Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazismo... O nome dele é Bruno Monteiro Ayub. Em 2010, ele ficou conhecido primeiro no YouTube Gamer, principalmente por jogar Minecraft. E em 2018, ele criou o Flow Podcast junto com o Igor 3K. O Flow explodiu especialmente quando passou a receber políticos e figuras de todos os lados. Isso deu ao programa uma aura de praça pública da internet, a gente pode falar assim. O problema é que o mesmo traço que ajudou o Monark a crescer, que era ele falar sem muito filtro, também começou a virar um problema. Por exemplo, uma vez o Monark questionou se ter uma opinião racista era crime, algo que soou muito pesado na época, e isso até gerou a perda de alguns patrocínios. A treta que mudou tudo aconteceu em fevereiro de 2022, durante um episódio do Flow com a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. Nesse episódio, o Monark defendeu que deveria existir um partido reconhecido por lei no Brasil, mas não um partido qualquer, um partido bigodista. Você sabe do que eu tô falando. Ele também disse que se alguém quisesse ser anti-judeu, deveria ter esse direito. E isso num canal que tinha mais de 3,6 milhões de inscritos no YouTube na época. A reação foi enorme. Entidades judaicas, políticos, patrocinadores e grande parte da internet acharam a fala um completo absurdo. Várias empresas romperam um contrato com o Flow e o Igor 3K não sabia o que fazer com tudo isso. O Monark, claro, pediu desculpas na época e disse que estava bêbado, só que o estrago já estava feito. Ele teve que sair do Flow por conta disso, ou foi expulso, como alguns portais de mídia disseram. Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow, então a gente tinha meio a meio, e o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele até para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa. Flow, ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí de um ressarcimento, tudo mais. Tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? Vamos ver os comentários aqui. O Monark destruiu a carreira de vez. Enfim, erros podem ser perdoados, mas nunca esquecidos. Odeio que o Monark tá falando como se a fala dele tivesse sido ok. As pessoas entenderam errado, tipo. Depois disso, o Monark tentou continuar com projetos próprios como o Monark Talks, só que a imagem pública dele já tinha mudado. Ele deixou de ser visto só como gamer ou podcaster e passou a ser visto como uma figura política na internet. O cara se aproximou mais de pautas como liberdade de expressão, críticas ao STF e reclamações contra a censura. Quem concorda com ele diz que o Monark é um exemplo de alguém cancelado por defender o que todos deveriam defender, que é a liberdade de expressão. Para quem não concorda com o Monark, tudo isso ficou sendo visto como alguém pagando as consequências dos próprios atos. Então na época virou essa guerrinha de é censura ou não é censura. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na da ditadura, já! Já começou! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? A situação piorou quando ele entrou na mira de decisões judiciais. Em 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou bloquear perfis ligados ao Monark em redes sociais. Ele era investigado por acusação de espalhar notícias falsas, fake news, sobre as eleições. Além do bloqueio das redes, teve também um bloqueio das contas bancárias e suspensão da monetização dos canais. Depois dessa sequência de derrotas ou de sequência de tretas com a justiça, o Monark decidiu sair do Brasil. Em setembro de 2023, ele contou que tinha se mudado para os Estados Unidos. Na época, ele dizia que estava sendo perseguido politicamente e que o Brasil tinha virado uma ditadura do judiciário. Segundo ele, a mudança era uma forma de se proteger e também de continuar produzindo conteúdo com mais liberdade. Ele ficou quase 2 anos nos Estados Unidos. Primeiro passou por Orlando e depois foi para o Texas. Porém, em 2024, canais ligados a ele foram excluídos pelo próprio YouTube por violação das diretrizes da plataforma.
Teve até um diálogo dele antes disso com o Arthur Duval, Mamãe Falei, sobre essa postura de uma plataforma ou outra. Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monark. O do Monark. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Essa live do argentino é um argentino que estava questionando os resultados da eleição e as urnas aqui no Brasil. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Não. Porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, cara, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar e falar o seguinte... Sabe qual que é o problema? Sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo, com poderes de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Nesse período, ele continuou com o Monarch Talks fora do YouTube na Rumble e tentou manter a carreira mesmo morando fora do país. Mas em julho de 2025, ele voltou de vez para o Brasil. Depois, em uma entrevista, ele disse que teve o pedido do Green Card negado. Ele também disse que a vida nos Estados Unidos acabou sendo mais solitária e menos interessante do que ele imaginava. Só que agora, em 2026, o cara começou um novo canal chamado Bruno Ayub Show, uma forma de recomeçar e continuar produzindo conteúdos. Ele até falou a respeito da mudança de nome, ele largando o Monark e abraçando o nome de Bruno Ayub. Galera, Monark aqui. Agora Bruno Ayub, na verdade, que é o meu nome. Inclusive, o nome desse canal vai ser Bruno Ayub Show. Tô mudando o nome do podcast porque eu acho que eu tô ficando velho, né? E eu quero que o meu nome real seja o meu nome na internet. E, sei lá, eu acho que o Monark é meio que acaba tendo uma conotação personagem, sabe? Então, quis mudar. Mas você sabe o que aconteceu? Bom, o YouTube baniu o Monark outra vez, 2 episódios depois do programa dele. Seria então o Monark a primeira pessoa a ser banida completamente da internet, ou do YouTube pelo menos? O Monark até falou sobre isso. Ele postou esse tweet dizendo: "É muito triste viver em uma sociedade onde assassinos, narcotraficantes e todo tipo de bandidos hediondos, políticos corruptos, são privilegiados pelo sistema com chance de recomeçar. Ressocializar é o termo politicamente correto que eles usam. Mas uma pessoa que não se sujeita ao sistema e tem sua opinião não merece nunca mais existir. Óbvio, não querem ninguém que os incomode." Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas e você pode fazer o teste. Eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, mas por que o Monark foi banido do YouTube mais uma vez, cara? Porque, sei lá quantas vezes o cara foi banido já. O cara tá querendo pedir música no Fantástico, sei lá, sobrevivente. Ele foi banido porque o YouTube tem uma regra que poucas pessoas conhecem. O canal Bruno Ayub Show tinha só 2 conteúdos, como eu falei, que eram o anúncio de retorno do Monark e um tour pelo estúdio. Nada polêmico, né? Um conteúdo até de boa. De boa também pros padrões do Monark. Mas mesmo assim, o canal foi deletado cerca de 4 dias depois do lançamento. O YouTube disse que foi uma violação das diretrizes da comunidade. A plataforma não explicou qual regra exata teria sido quebrada no novo canal. Na prática, o que disparou a remoção foi a própria criação do canal. O YouTube aplicou a sua política de banimento vitalício, junto com a proibição de criar contas novas. E eu aposto que você nunca tinha ouvido falar disso, né? De banimento vitalício do YouTube. Só que isso existe. Nos termos de serviço e nas políticas de responsabilidade do criador, o YouTube diz que usuários que recebem um banimento permanente não podem criar novos canais, não podem monetizar novos canais, não podem, em outras palavras, existir mais na plataforma. Qualquer tentativa é tratada como o criador tentando burlar a plataforma. Isso fere as diretrizes e faz o conteúdo ser apagado para todo sempre. Sobrevivente, mas cara, isso é injusto pra caramba, né? Pô, o YouTube realmente pode fazer isso, pode impedir uma pessoa de existir na internet. Pode sim. A plataforma, o YouTube, é da Google. E a Google faz o que quiser e quando ela quiser, porque é uma empresa que pode criar as próprias regras. Porém,
Na parte jurídica, a discussão fica bem mais complicada. Tem advogado questionando na justiça essa ideia de banimento para sempre. A ideia é que uma empresa não poderia simplesmente impedir alguém de trabalhar numa plataforma pelo resto da vida. Também dizem que isso pode ferir o direito ao trabalho, previsto na Constituição, além do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da proporcionalidade. A gente pode entender melhor esse caso aqui analisando esses dois tweets. O primeiro do João de Senzi, até onde eu sei, advogado. Vamos ter certeza aqui. Pronto, advogado de influenciadores, streamers e youtubers. Direito digital e proteção de dados, ex-secretário-geral de comissão LGBT da OAB do Ceará. Beleza. Então o cara tem um bom currículo, vamos ver o que ele diz. O Monark precisava buscar na justiça o que eu consegui para esse cliente aqui através de decisão judicial. Esse cliente aqui. Depois a gente vê o print. B. Declarar nula a cláusula contratual que impõe vedação perpétua à criação de novos canais pelo autor. O Google tem uma cláusula no contrato que impede que você crie novos canais pro resto da vida, caso você tenha sido banido alguma vez. Eu entendo que isso vai contra a Constituição Federal, porque todos têm direito ao trabalho. Todos incluem o Monark. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor impede que uma empresa negue a prestação de um serviço ou produto a um consumidor. Existem juízes aplicando o CDC, mesmo para youtubers que monetizam e trabalham com isso. Bom, e aqui o print da decisão da juíza. Com isso a gente vê a resposta também do Easy Nobre. Ele é um youtuber das antigas aqui na plataforma. E ele diz o seguinte: todos têm direito ao trabalho. Ninguém tem direito à plataforma do YouTube. Isso seria meio equivalente a dizer que uma empresa não pode te demitir porque você tem direito ao trabalho. Eu não sou a favor dessa perseguição. Não acho que o Monark é essa ameaça a toda a ordem nacional. Eu vejo gente literalmente advogando revolução violenta armada e não teve que lidar com 1% do que o Estado jogou no maluco do Monark. Só achei o argumento de direito ao trabalho muito frágil. O João de Senzi responde o Easy Nobre: mesmo você achando frágil, a justiça acatou o argumento. Eu, particularmente, não acho que seja um argumento frágil. É um argumento constitucional. Existem outros argumentos no processo. Mas, independente, você pode ser o maior bandido do país. Pode ter feito a maior atrocidade, mas a lei permite as pessoas trabalharem e se reintegrarem na sociedade. Isso inclui o Monark. A plataforma não pode recusar a contratar com a pessoa. Se fosse no direito americano, seria diferente. Lá ninguém pode ser obrigado pelo Poder Judiciário a contratar ou permanecer em contrato com ninguém. E é claro que o Monark pode tentar algumas coisas, né? Se o Monark entrar na justiça, ou talvez entrar em contato com o João de Senzi, ele talvez possa conseguir algum resultado positivo, alguma liminar para reativar o canal. Isso já aconteceu com outros criadores de conteúdo, como o Alan dos Santos. Sobrevivente, mas tudo isso é uma perseguição ao Monark, não é, cara? Porque, realmente a gente tem uma sociedade que bandido pode ter canal no YouTube, que traficante pode ter tudo isso, mas o Monark dá impedido só porque ele falou alguma coisa, cara. Isso é meio que perseguição, né? E depende do seu ponto de vista. Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas realmente concorda que é uma perseguição. Pelo menos nos cantos que eu pesquisei na internet, a maioria parecia estar a favor do Monark. A galera tem um entendimento de que ele já pagou pelo erro dele, coisa do tipo. E quem concorda com ele disse que ele nunca foi condenado criminalmente pelo que ele disse. E que tudo isso é uma perseguição do próprio Alexandre de Moraes e também do STF. Já que o Monark já tretou com outros ministros também, como quando ele foi condenado criminalmente por chamar o Flávio Dino de gordola. Para a defesa do Monark, a gente vê comentários assim: parece que censuraram o Monark antes mesmo de estrear o canal. Vou torcer para que seja mero erro técnico, mas duvido. Já não é de hoje que eu desconfio que isso é obra de algum funcionário militante do YouTube que está boicotando o Monark e outros youtubers de direita há anos. Mais uma vez, o Monark não consegue ter uma porcaria de um canal. Já passou da hora de pararem de normalizar a censura que acontece com os canais de direita. Censura não tem ombro. Uma referência a outra frase... Bom, acho que você entendeu, né? É um escândalo que fazem com o Monark, não importa se você gosta dele. Quando o Estado pune por opinião e não por crime, a lei vira vontade. Hoje é ele, amanhã, qualquer um fora da linha. Monark já foi condenado, censurado, multado, exilado, traído pelos amigos, traído pelos colegas e patrocinadores. Ele viu gente falar coisa pior que ele e não darem nada. Um cara que bebe, dirige, atropela e desvive alguém é punido menos do que o Monark por ter falado uma burrice.
Já deu de punição para o Bruno Ayub, e eu duvido que o YouTube, como instituição, não quer que o Monark produza vídeos lá, porque a janela de Overton sobre o assunto já mudou. Tá com cara de que eles estão sendo pressionados por alguém poderoso de cima, ou tem algum funcionário de sacanagem dentro da empresa. Monark tem que processar o YouTube. Tem esse comentário aqui do YouTube Creators. Ao criador que sente vontade de desistir, não desista, nós tivemos. E aí a pessoa respondeu: então por que vocês querem tanto que o Monark desista de ter um canal no YouTube, já que toda hora que ele cria, vocês deletam? Quando você é banido no YouTube, mesmo que passe anos e você tente fazer um novo canal, em pouco tempo depois ele será apagado novamente. O Monark já passou por isso anos atrás. O Tiff do Xbox Mil Grau até hoje não tem canal monetizado e depois de um tempo eles banem. Ele vai fazendo de novo. Violou nenhuma. Eles querem excluir a possibilidade do Monark abrir o bocão sobre qualquer coisa que envolva política, flow e etc. Tem gente por aí que fez e faz coisa pior e o YouTube nunca baniu. Há um detalhe também que o YouTube só colocou Monark na lista de banido permanentemente após o STF mandar bloquear ele, mas o próprio STF já tirou esse bloqueio. E por último, o Pedrinho Matador teve chances de ir em podcasts, participar de entrevistas e mas o Monark não pode nem ter canal no YouTube? Mas eu também vejo comentários dizendo que o Monark precisa realmente desaparecer da internet para servir de exemplo, para ninguém espalhar ou contribuir para ideias problemáticas novamente, ou opiniões até mais leves em relação ao Monark. Tem cara que não aprende. O Monark tá nessa de insistir agora. Ele mesmo não acredita no que diz. Ele disse que o Bochil é ditadura, mas tá aí voltando. Aliás, se pararem para pensar, ele meio que virou herói, mas não foi nada intencional. Pelo contrário, ele não falou verdades por convicção. Falou porque foi chutado por todos os seus amigos, entre aspas, e viu que não tinha mais nada a perder. Mas enfim, o Bostil é especialista em premiar gente boba. É impressionante. Monark tem tudo, mas vive reclamando e agora tá aí, caindo em um bait antigo, de querer voltar pro Brasil. Sobrevivente, mas isso é novo com o Monark, né, cara? Ele foi o primeiro a ser banido do YouTube, né, da plataforma, assim. Cara, que injustiça, né, velho, com o Monark. E na verdade não, nesse vídeo mesmo a gente já falou de alguns casos do Brasil. Um exemplo que poucas pessoas devem se lembrar é do Content TV. Ele foi banido por divulgar... Isso só vem na minha cabeça, né? E aí, véi? Beleza, sei lá como é que ele falava, né? Enfim, ele foi banido por divulgar casas de massagem, se é que me entende. E hoje em dia ninguém sabe onde o cara se encontra, sabe? Ninguém sabe onde ele se encontra agora. Ninguém. Que fique claro que ninguém sabe. Por conta da polêmica da adotização envolvendo Felca, né? Muitos canais também foram deletados. E o ponto do caso do Monark é a questão política mesmo. Afinal de contas, muitos veem ele como o único que teve coragem de falar sobre liberdade de expressão irrestrita e brigar com os verdadeiros poderosos do Brasil. Outros veem ele como o doidinho da praça que fica arrotando teorias da conspiração e querendo liberdade para falar o que quer sem consequências. É o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu, entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, isso aí não tem não, mano. Sério? É claro, Por cara. Isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente, no Havaí. Bom, mas eu queria saber a sua opinião a respeito. O Google tá certo em ter essa regra e quem não quiser que não viole as diretrizes? Ou uma empresa não poderia ter esse poder de banir um usuário para sempre? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Luke Furrex, ao Bruno Assis, ao Eduardo Gonzalez, ao Mr. Adrian, ao Rianja Silva, ao Nico, ao Tojinx, ao DWLTZ, ao Carne Roça, a Tossen, ao Jefferson Pontes, ao Glaubert Ismael, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gram, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você consegue ver valor e benefícios aqui do lado, mas por favor não comprometa sua renda comigo e não se endivide por minha causa. Eu realmente não quero isso. Você consegue também me ajudar gratuitamente comentando, compartilhando, hypando o vídeo, interagindo com as pessoas aqui nos comentários mesmo e mandando esse conteúdo pra alguém que você gosta. Por favor, assista esse vídeo que tá aparecendo no meio da tela também. Tenho certeza que ele vai ser bacana pra você. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.